E vou te mostrar o porquê era para sua vida estar melhor, mas ela não está. Ela não está ruim. Mas pode ser que você tenha entrado numa crise que você nem saiba que está. E o pior, se você não sabe que está, como você vai sair? Sabe quando você está fazendo algo completamente banal, tipo lavando os pratos, ou no trânsito, antes de dormir, no banho, e você pensa que, pô, tem alguma coisa estranha, tem uma sensação difícil de nomear. Não é tristeza, não é depressão, é quase um estranhamento. É como se a vida ao redor fosse real, mas não fosse inteiramente sua. É um momento específico. Não é que você esteja mal, tá tudo bem. Tudo está em ordem, tá tudo certo, você pagou as contas, o trabalho está indo, as pessoas ao seu redor estão bem, mas mesmo assim, nesses momentos, bate uma coisa que você não consegue explicar direito. Uma espécie de falta, de algo que está aqui, mas não está aqui. Eu vou te falar porque isso acontece. Vou te dar clareza, porque eu acredito que é na clareza que mora o início da ação. Você vai sair desse vídeo com reflexões profundas que podem, inclusive, mudar a sua vida. Eu acredito que é importante fazer um diagnóstico correto, porque o diagnóstico correto, ele traz a solução correta, mas um diagnóstico errado não traz nenhuma solução. Eu quero que você fique nesse vídeo até que você veja se algo que eu vou falar aqui agora já aconteceu na sua vida. Se aconteceu na sua vida, você fica. Se não aconteceu nada disso, o vídeo não é pra você, e aí você pode sair mesmo. Acho que você nunca viu ninguém falando no vídeo que você pode sair do vídeo dele, né? Pois é, aqui o esquema é outro. A gente é muito sincero, muito honesto. Eu quero realmente que você entenda se o vídeo for pra você, que ele se encaixe em você. E aí a solução, como eu falei, o diagnóstico real, a solução é exatamente o que você precisa. Mas eu preciso que você preste bastante atenção agora para você ver se você se identifica com algum desses caminhos, alguma dessas coisas que pode ter acontecido na sua vida ou não. O primeiro caminho que eu quero falar é que talvez a sua vida possa ser exatamente essa. Você estudou tudo o que precisava estudar, escolheu uma carreira estável, construiu uma vida que faz sentido para você no papel. Foi seguindo, levando em frente a sua vida, conquista após algumas conquistas. E sua vida está ok hoje, mas na verdade você foi mais carregado pelas circunstâncias. Foi pegando um emprego aqui, outro ali, depois ia à faculdade e foi seguindo. Pode ser que seja esse caminho, ou pode ser que seja um segundo caminho. Você começou a correr atrás cedo, você começou a trabalhar cedo e teve uma ambição, teve energia. Você começou vários projetos, mas nenhum foi exatamente até o fim. Nenhum deu exatamente no que você queria ou você não conseguiu terminar algum deles. Ou talvez um terceiro forma, talvez a sua vida seja essa. Você passou por um grande momento de ruptura, um término de relacionamento, uma demissão, talvez doença ou alguma perda de um ente querido. E você usou esse momento como algo de transformação. Você passou a mudar a sua vida, é um momento de reset. Você reestruturou toda a sua vida a partir desse momento. Isso também pode ter acontecido com você. Se não foi esse, talvez possa ser esse quarto aqui. Que você sabe que tem muita coisa para fazer. Você sabe exatamente o que você precisa fazer, mas você está cheio de razões para não ir atrás dela agora. Talvez filhos, talvez falte dinheiro ou tempo, energia, ou seja a situação do país que esteja te atrapalhando. A gente sabe que a situação do país não está fácil, ou a fase do mercado, ou pior, talvez um parceiro que não te apoie naquilo que você quer. Talvez a sua vida se enquadre em um desses, e se sua vida se enquadra em um desses, a gente tem um diagnóstico bom. E esse diagnóstico vai levar a gente para a solução que a gente precisa. Você provavelmente já se reconheceu em alguma dessas situações. Então, se você já se reconheceu nessas situações, já sabe que o vídeo é para você, já deixa seu like agora, porque assim você mostra que esse vídeo é profundo e que ele foi o vídeo ideal para você. E além disso, você não beneficia só você, você beneficia outras pessoas também que podem se encaixar nesse vídeo. Enquanto você deixa seu like, eu vou beber aqui um pouquinho. Tem gente que não gosta de café, mas eu gosto, então eu vou beber um pouquinho. Além disso, esse diagnóstico faz sentido para você, mas ele não explica o porquê você está aqui. Mas eu vou te ajudar a entender melhor. Deixa comigo, quero que você acompanhe meu raciocínio. Então, já que você está acompanhando aqui comigo, eu quero introduzir um conceito de psicologia chamado self-handicapping, que é um mecanismo de defesa psicológico. É quando, na verdade, a pessoa intencionalmente, mesmo sem saber, ela cria obstáculos ou algumas desculpas para performar pior do que ela deveria, ou do pior do que ela poderia, melhor dizendo assim. É um potencial intocado que é confortável. É quando a pessoa diz mais ou menos, ah, eu sei que eu conseguiria, mas não tenta. Porque o potencial intocado ele é muito confortável. Ele fica só na possibilidade, porque na possibilidade ninguém mexe. Ah, se eu tivesse feito dessa forma, eu sei que eu conseguiria. Não sei se você já pensou dessa forma. Alguns homens costumam brincar que não foram jogadores de futebol porque tiveram uma lesão no joelho. Não sei se você já viu essa brincadeira. Ah, meu joelho machucou e é por isso. Essa é a velha desculpa do falso ou do futuro jogador de futebol que nunca foi jogador de futebol. Mas isso não é falta de caráter. Na verdade, é o seu sistema nervoso fazendo o que ele foi ensinado a fazer. É proteger você, proteger o seu ego de algo que ele acha que é uma ameaça existencial.
Então, se ele acha que você pode fracassar, que você pode falhar, ele vai te proteger, porque isso vai te fazer mal. O seu cérebro, ele está te protegendo de uma forma elaborada, às vezes até usando o seu potencial para isso. Coisas que você sabe que você é bom, coisas que você sabe que você consegue fazer, ele usa isso como argumento para ficar te parando. E esses argumentos são mais ou menos assim, talvez você seja bom em planilhas ou contabilidade, e aí você pensa, pô, eu sei que eu sou bom nessa área de planilha, de fazer conta, de contabilidade, então eu saberia muito bem administrar minha empresa, mas eu só não tenho uma empresa porque... E aí fica nesse conforto. Ou, eu sei que eu cozinho bem, então eu poderia fazer um restaurante, porque se eu fosse parar para vender esse prato aqui, esse prato que eu faço é muito bom, eu ganharia muito dinheiro. E, ou seja, o seu cérebro ele usa esses argumentos no que você é bom, realmente, para te sabotar, para te deixar abaixo do seu potencial. E eu quero trazer algumas coisas agora que talvez não seja tão fácil de ouvir, mas eu sei que nós estamos num canal de adultos e isso me dá total liberdade. Afinal, também o canal é meu e eu falo o que eu quiser. Brincadeira, mas eu quero dizer isso porque eu tô do seu lado. Eu tô aqui enfrentando com você, eu quero trazer isso para você. Eu sei que sim, as circunstâncias são reais e nós não somos inocentes ou crianças para dizer que, pô, o mercado tá difícil, o país está numa situação que não tá muito boa, muitas vezes a gente está sem dinheiro, sem energia ou sem tempo mesmo. Então as circunstâncias são reais. Mas eu quero te dizer também que a janela ideal ela não existe, ou ela é construída dentro de uma vida imperfeita ou ela não é construída. O que eu quero dizer com isso? É que você vai precisar ir para cima e não esperar a oportunidade chegar. Porque muitas vezes a gente fica esperando muito tempo a oportunidade de chegar e a gente não se mexe. Isso é danoso, isso vai te colocar somente para trás. Mas o que você precisa ficar ciente também é que as circunstâncias não vão se organizar antes de você mudar. Você muda e as circunstâncias acompanham isso com você. Ou você é quem vai poder gerar tempo, ou você é quem vai poder gerar dinheiro. Eu não quero dizer isso de uma maneira agressiva, porque eu realmente estou do seu lado. Mas esperar as condições ideais não é planejamento. Um planejamento só é bom quando ele é executado. Eu quero te contar um pouquinho de como está sendo para mim, que talvez possa te ajudar. Eu quero te contar sobre como está sendo constituir esse canal. Na verdade, eu queria esperar muito mais tempo para constituir esse canal. Eu queria planejar mais, queria me organizar, queria mudar muitas coisas ainda na minha vida. Como assim? Eu tenho facilidade às vezes para falar em público, falar em auditórios, falar às vezes até em outro idioma, mas falar aqui para você sem ter a sua reação, sem ter esse feedback de volta é muito difícil, é uma coisa que eu não estou acostumado a fazer. Mais do que isso, eu falo em auditórios, em outros lugares presenciais, mas falar aqui sem poder movimentar, gesticular, sem me mover, porque já minha mão aqui já saiu várias vezes da câmera, então eu não posso estar fazendo isso. Isso também é uma questão de adaptação. Então eu queria me planejar mais, queria pensar mais, me organizar melhor, mas eu sei que eu preciso executar. E o que sabe o que me ajudou isso? Me ajudou uma escritura. Eu procuro viver as escrituras e essa escritura aqui realmente me ajuda. Olha o que diz lá em Eclesiastes 11, versículo 4. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. E eu sou alguém que eu quero colher. Eu quero trazer você também para colher comigo. Mas a gente não pode ficar esperando a nuvem chegar para a gente jogar a semente. Então, isso é totalmente inviável, isso é totalmente impensável. Se você quer colher, você precisa ter plantado. É assim que o agricultor faz. Ele joga a semente e aí ele espera vir a chuva. Por quê? Porque a semente já está na terra. O trabalho já foi feito. Aí ele sim pode esperar colher. Eu te falei que ia te fazer refletir um pouco. Então esse é o meu objetivo, é fazer você refletir, porque eu acho que a mudança vem aí, vem de refletir um pouco. Eu não faço parte da Gurulândia, que te dá sempre a solução ou que sabe a solução para tudo, não. Eu sei que questionamentos nos fazem trazer solução. É isso que eu quero trazer para você. Eu quero trazer duas perguntas principalmente. Olha essas perguntas. A primeira pergunta é: qual parte da sua vida você está terceirizando e deixando as circunstâncias escolherem por você? E a segunda pergunta é: se você tivesse certeza que não iria falhar, o que é que você já teria feito? Eu sei que você já sabe o que você quer. Com certeza você já sabe o que você quer. Talvez você não saiba lidar com o não conseguir, com o não realizar. Isso não é fácil, com certeza não é fácil. Para ninguém é fácil o não conseguir, o falhar ou o fracassar. Mas eu não vou te dizer, você pode conseguir tudo se você realmente desejar de verdade. Isso é conversa para calentar bovino. Conversa para boi dormir. Mas eu quero te dizer duas coisas. Quero que você comece a ver diferente para agir diferente. Eu acho que o ponto começa aí. Você não pode deixar as circunstâncias decidirem o que você vai ou não fazer, o que você vai ou não ter. As circunstâncias não podem ter esse poder na sua vida. Eu acho que o caminho também é você fazer escolhas menores dentro da sua condição. Se você quiser, né? Fazer escolhas menores e seguir nessas escolhas menores. Quebrar a grande meta em pequenas metas e seguir nessas metas menores. E para te ajudar nessa ideia de não deixar as circunstâncias tomarem a decisão da sua vida, eu quero indicar para você um livro que pode te ajudar. Um livro com um título que eu posso dizer, como que eu posso dizer? Um título não muito ortodoxo, que é esse aqui, ó. A arte sutil, quer dizer, a sutil arte de ligar de Mark Manson. Ele é um livro que tem o núcleo dele exatamente a diferença
entre os valores declarados e os valores vividos. Como que é isso? Às vezes você diz que quer valorizar o seu crescimento, a sua autenticidade, o seu propósito, mas na verdade o seu tempo, a energia, vai tudo para valores que não são esses, como o conforto, a segurança, a aprovação social. Não estou dizendo que esses valores são errados, quero que você observe isso. Estou dizendo que os seus valores não estão de acordo com as suas ações. Ou seja, as circunstâncias muitas vezes estão levando a sua vida ao invés de você tomar decisões da sua vida. Então com esse vídeo meu objetivo é te mostrar que as suas escolhas têm mostrado os seus valores. Porque eu não quero que as circunstâncias levem a sua vida. Eu quero que você escolha para onde você vai. Tudo que você tem feito hoje está te levando para onde você quer, você está sendo levado pelas circunstâncias. Quero trazer essa reflexão. Quero trazer essas perguntas para que você leia a sua vida como um dado, tipo como uma planilha. Porque aí vai revelar exatamente a distância entre o que você diz valorizar e o que você de fato está escolhendo. Você consegue perceber isso? Por isso essa indicação também desse livro. O que você está vivendo tem que... Como eu posso dizer isso? Tem que chocar, tem que ir ao encontro das suas escolhas. Eu quero que você tome as decisões para que as circunstâncias não comandem o seu futuro. Essa é uma forma excelente de resumir. Eu não quero que fique essa diferença entre quem você é e quem você pode ser. E para isso eu vou te dar uma ferramenta, porque você está aqui comigo até agora nesse vídeo. Então, para quem está até agora, eu acho que é uma pessoa diferenciada. Quem está comigo até agora é uma pessoa diferenciada, eu quero dar uma ferramenta melhor, que é nomear. Porque quando a gente nomeia, a gente dá muita clareza. Então eu quero que você deixe aqui no comentário onde que você pode mais e que você ainda não fez. Porque nomear vai mostrar, não, é nessa área que eu quero trabalhar, é nessa área que eu posso fazer, é nessa área que eu posso mais. Então é aqui que eu quero trabalhar, é aqui que eu vou fazer, é aqui que eu vou realizar. Então eu quero que você nomeie, porque isso vai trazer totalmente diferença para você. Eu vou bebendo aqui, enquanto você pausa o vídeo e escreve aí o comentário. Mas, caso você ainda seja uma pessoa que as pessoas não têm respeitado ou não tem a disciplina que ainda deve haver, eu vou deixar para você um vídeo aqui em cima que você pode assistir esses vídeos que realmente vão te ajudar. Mas mais do que isso, manda esse vídeo para aquele seu amigo boca aberta, aquele boca aberta, manda para ele e fala assim, assista o vídeo todo. E aí ele só vai ver no final que você mandou para ele porque ele é esse amigo boca aberta. Tá certo? Mas é isso. Amplie seu mundo até que ele seja eterno e fique comigo porque o próximo vídeo também vai ser excelente.